estão sempre aqui com a gente, porque querem aprender a palavra, têm desejo da palavra, têm fome da palavra, chegam nas suas casas, querem ler a Bíblia. No acordar, ou antes de dormir, ou durante o dia, sempre separa um momento para aprender a palavra. Essa é uma igreja pentecostal. Nós somos missionários? Sim ou não? Sim. Somos uma igreja missionária de nome e de atitude. Quantos aqui participam das viagens missionárias? Faz assim. Tem um pouquinho de tempo que está parado. Mas a viagem missionária mostra bastante pessoas trabalhando nas missões. Mas de repente eu não posso ir. A última viagem eu não fui. Sou tão missionária quanto os meus irmãos. Porque eu pude orar, eu pude clamar ao Senhor. E uma igreja missionária não clama apenas quando a igreja sai. A igreja missionária é aquela que ora pela igreja perseguida. A igreja missionária é aquela que ora e clama todo o tempo por missões. É aquela igreja que ora para que todos estejam preparados para a próxima saída. A igreja missionária também é aquela que oferta. Uma igreja missionária oferta para missões. Nossa igreja sempre está lembrando de missões. Pelo menos uma vez por mês nós temos o culto missionário. Para que cada um de nós lembre e saiba que nossa igreja é uma igreja missionária. Que é uma igreja que sai, é uma igreja que ora, é uma igreja que oferta, é uma igreja que faz acontecer e não é só de fachada. Nossa igreja é uma igreja viva. Por que, queridos, somos vivos? Eu e você estamos aqui dentro dessa igreja, nós tornamos essa igreja viva. O templo, nós já falamos, é apenas um templo. Mas essa igreja é viva por dois motivos. Uma, porque você veio até ela. Uma, porque você faz parte dela. E a segunda, porque o Espírito de Deus habita em você. Ela torna você vivo. É por isso que Deus olhou para essa igreja em Sardes e disse que eles dizem que estão vivos, mas eles estão mortos. Porque não basta ser uma pessoa viva dentro de uma igreja. Não basta apenas orar, clamar e fingir viver de aparências. É preciso que o Espírito de Deus habite em você. É preciso que o Espírito de Deus fale através de você. Haja através de você. É preciso que você venha aqui para essa igreja e você venha disposto a aprender. Você venha para cá disposto a louvar, a adorar o Senhor. É importante que você esteja aqui nessa igreja para fazer a diferença e não ser mais um dentro da igreja, mas ser aquele especial de Deus, separado do Senhor, pronto para ouvir, preparado para sair, preparado para fazer a obra. Nós não podemos viver de fachada. Então Deus olharia para nós e veria quem somos, porque a atitude de cada um de nós faz a nossa igreja. Você pode estar pensando assim: eu não preciso ir na viagem, meu irmão vai. Aí o outro do seu lado pensa assim, o outro pensa assim, o outro pensa assim e o outro pensa assim também. E aí, em vez de ser uma igreja do ID, é uma igreja que fica. Você pode pensar também: não deu para ofertar, não deu para dizimar, não tem problema, sou só eu. E às vezes só você junto com mais um, mais outro, forma uma maioria dentro da igreja. É importante que você saiba que a sua individualidade faz a igreja num todo. Nós somos corpo. O que eu faço ou deixo de fazer, o que eu digo ou deixo de dizer faz a diferença na igreja. Você é importante aqui dentro. Você é muito importante para Deus. É por isso que Deus tem falado à igreja. É por isso que Deus tem dito para cada um de nós que a gente tem que agir, que a gente não pode ser um crente de banco. Ele está falando: vem, vamos trabalhar, vamos agir, vamos ter uma vida transformada. Vem para mim, eu tenho o melhor para você. E Deus tem o melhor para nós, Ele pode transformar nossas vidas, para que a gente não seja uma igreja morta, aparentemente viva, aparentemente uma igreja que ora, que busca e que vem aos cultos, mas espiritualmente morta. Deus quer que a gente tenha transformação de vida. Pessoas mortas, queridas, espiritualmente, não têm desejo de orar, não tem desejo de vir ao culto, não tem desejo de consagrar sua vida, não tem desejo de aprender na escola bíblica dominical. Essa é uma igreja morta, é a igreja que não quer nada, que está cansada sempre, que às vezes está com preguiça, às vezes não quer.
Essa é a igreja morta, mas que eu e você possamos aprender na palavra como reviver em Deus. Abre a Bíblia em Apocalipse 3:3. Na mesma leitura, Deus fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha quais os conselhos de Deus. Primeiro, Deus manda que nós venhamos nos lembrar. Lembra-te. Para que nós venhamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Que cada um de nós venha lembrar o quanto Deus nos ama. De repente você precisa lembrar de onde Deus te tirou, da onde você começou, de como era o seu passado. E Deus manda que a gente se lembre de tudo que Ele nos deu. Deus nos deu uma família abençoada, amém? Deus nos dá amor, nos dá paz, nos deu a vida eterna. Já vivemos com Cristo a eternidade. Eu e você temos as bênçãos do Senhor. Nós temos fé, nós temos alegria, nós temos paz. E quantas vezes a gente se esquece disso? Por isso a gente se enfraquece e perde o desejo de estar aqui e acaba morrendo dentro da igreja. Que eu e você possamos nos lembrar sempre. Jeremias disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, o que traz esperança para a sua vida. O que você se lembra que te dá alegria? Os seus filhos, a sua família, os bens que você tem, o emprego que Deus te deu. Quantas coisas você tem do Senhor e que o Senhor tem te dado, mas você às vezes tem esquecido. Lembra-te do que tem ouvido. Você tem ouvido essa palavra. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda essa palavra no seu coração, porque é a segunda coisa que Deus fala para você. Guarda tudo isso, toda essa alegria, toda essa paz, tudo que Deus te dá, guarda a sua palavra que traz transformação de vida, guarda essa palavra que Deus levou até você e que transformou a sua vida e que hoje te fez diferente, que te fez renovado, que te fez trabalhador na sua obra, na sua seara. Guarda essa palavra, porque o que a gente tem, queridos, as pessoas querem tirar. O inimigo quer tirar de nós. Guarda essa palavra, porque sem ela você não tem prazer de estar aqui. Sem ela você não tem mudança, não tem vitória, não tem crescimento em Deus. Sem a palavra você não tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É ouvindo a palavra que você recebe a bênção, que você recebe a cura, que você recebe a libertação. É ouvindo a palavra que você tem a certeza da vitória, da vida eterna. A palavra de Deus é importante para nossas vidas e que nenhum de nós venha perder. Às vezes a gente tem algo, algum bem, alguma coisa boa e a pessoa fica desdenhando. Você comprou aquele carro? Ai, aquele carro é tão ruim. Aquele carro está velho, está caidinho. É tua bênção, querido. Aquela bênção é tua, é sua. Você vai ter um melhor outro dia, mas hoje aquela bênção é tua. Eu moro na Pavuna. Quantas pessoas falam para mim: a Pavuna é um lugar horrível? Para mim não é lá que eu moro. É a minha casa, é o meu lar, Deus me deu. Sabe, eu moro num lugar, graças a Deus, que não está cercado por favelas ao redor. É lógico que tem outros lugares, mas quantas pessoas aqui moram nos morros, nas comunidades, quantas pessoas estão lá dentro e é lá o seu lugar. Foi lá que Deus te deu, é o lugar que você tem para morar. E você passa nas ruas e você vê muitas pessoas nas marquises, quantas pessoas jogadas sem um lar, sem um alimento, e você às vezes não se lembra do que você tem. As pessoas falam, você ouve, não dê ouvido. Se alguém falar, aquela casa é minha, Deus mora lá é um lugar abençoado, lá é um lugar de Deus, lá habita o Espírito Santo de Deus, naquela casa tem alegria, tem paz, tem saúde, lá tem o que há de melhor para a minha vida. Não deixa que roubem sua alegria. Às vezes você tem um emprego e fala assim: no mínimo, tão pouco. Se lembra que o pouco com Deus é muito. É o que Deus te deu. Se você quiser algo melhor, você pode buscar, você pode clamar, você pode estudar, você pode querer. Sabe, as pessoas invejam o que a gente tem. Às vezes invejam a tua paz. Às vezes invejam a tua calma, a tua alegria. Invejam que você tem uma igreja, os irmãos para ter comunhão.
vê você sendo abraçado, sendo beijado, e fica com raiva de você, porque queria ter o que você tem e não pode. Então você precisa glorificar o nome do Senhor. Porque quando te faltar uma palavra, alguém vai lá te dar essa palavra amiga. Quando você estiver triste, você vai ter um abraço. Quando faltar o alimento, você vai ter uma cesta básica. Glorifica o Senhor, porque Deus envia pessoas para te abençoar. E às vezes essa pessoa é você. Às vezes é Deus que levanta você para dar o abraço, para dar o sorriso, para dar o alimento. É Deus que levanta você para ofertar, para ser o amigo na hora difícil. Assim que Deus quer que nós sejamos. E o terceiro ponto, Deus fala: arrepende-te. Arrepende-te. Se você olhar todas as igrejas que nós estudamos esses domingos, Deus falou para a igreja de Éfeso: arrepende-te. Deus falou para a igreja de Pérgamo: arrepende-te. Deus falou para a igreja de Tiatira: arrepende-te. Hoje para a igreja de Sardes: arrepende-te. E vai dizer domingo que vem para a igreja de Laodiceia: arrepende-te. E diz hoje para a igreja pentecostal missionária vida: arrepende-te. Sabe por quê, queridos? Nós pecamos todos os dias. Você pode dizer: eu não tenho pecado. Não possa, não diga. Todos nós pecamos. Nós pecamos todos os dias, até às vezes mais de uma vez por dia. Pensamentos, curados por palavras. Deus diz: arrepende-te. Arrepender-se é voltar. É voltar no caminho para onde você foi. Às vezes a gente tem um caminho e a gente pega um atalho. Esse atalho é a brecha. Esse caminho está difícil, Senhor, está pedregoso, tem buraco, está difícil, está sendo duro para mim. Aí abre para você uma brecha aqui do lado. Um caminho verdejante, bonito, flores no caminho. E você olha e você pensa que é por ali que você tem que ir. Quando você chegar lá na frente, você vê que é ilusão. E aí você tem que voltar. A palavra diz: arrepende-te. Arrepende-te a voltar. Você volta pelo mesmo caminho e começa a caminhar com o Senhor de novo. A gente precisa estar no lugar da bênção. A gente precisa estar no lugar onde Deus está. A gente precisa estar dentro da casa do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15, versículo 11. Essa história é muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ele estava morto e reviveu. Ele estava morto porque saiu da presença do Pai e foi procurar os prazeres da vida. Mas quando ele retornou, ele caiu em si, ele se arrependeu, ele encontrou o Pai esperando ele no caminho. Assim é o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Toda vez que a gente quer se arrepender, Ele está
está nos esperando no caminho, de braços abertos, com todo o amor. A gente se arrepende, Ele nos ama, Ele nos abraça, Ele nos dá vestes novas, Ele coloca um anel no nosso dedo, Ele coloca a sandália nos nossos pés. É Ele, nosso Deus, que nos alimenta. É